Você sabia que existe um anjo tão poderoso na Bíblia que até mesmo os demônios tremem ao ouvir seu nome? Um ser celestial cuja simples presença fez o próprio Lúcifer recuar em pânico? Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua visão sobre os anjos e o mundo espiritual. Bem-vindo ao canal. Hoje vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras Sagradas para revelar a verdadeira identidade do anjo mais temido de toda a criação. Aquele que carrega o poder direto do trono de Deus e cuja história atravessa desde a fundação do mundo até os últimos dias da humanidade. Fique até o final, porque vou revelar o nome secreto desse anjo e o papel aterrorizante que ele desempenhará no Apocalipse. Antes de começarmos essa jornada sobrenatural, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério bíblico que desvendamos aqui. E me conta nos comentários, você acredita que anjos podem interferir fisicamente em nossa realidade? Vamos começar pelo princípio, mas não o princípio que você imagina. Estou falando de um tempo antes da criação do homem, quando os céus ainda estavam sendo organizados e os anjos recebiam suas designações divinas. Entre todos os seres celestiais criados por Deus, havia uma hierarquia complexa: querubins, serafins, arcanjos, anjos, principados, potestades e dominações. Cada um com funções específicas no reino celestial e na interação com o mundo material. Mas um anjo em particular se destacava, não necessariamente pelo posto hierárquico, mas pelo poder singular que lhe foi concedido. Enquanto outros anjos eram mensageiros ou guardiões, este recebeu uma autoridade diferente, uma autoridade que mexia com as próprias leis da vida e da morte. Seu nome aparece poucas vezes nas escrituras canônicas, mas quando aparece, sempre está associado a eventos de magnitude cósmica. No livro de Enoque, um texto apócrifo, mas historicamente respeitado por muitos estudiosos das Escrituras, encontramos referências mais detalhadas sobre esse anjo misterioso. Ali, ele é descrito como aquele que comanda legiões inteiras de guerreiros celestiais. Aquele que executa os julgamentos mais severos de Deus contra as forças das trevas. Mas por que esse anjo em específico recebeu tal poder? A resposta está na própria natureza do bem e do mal. Quando Lúcifer se rebelou e levou consigo 1/3 dos anjos do céu, foi necessário estabelecer um equilíbrio de poder. Deus não poderia permitir que as forças demoníacas tivessem influência ilimitada sobre a criação. Então, assim como existe uma hierarquia no inferno, com Satanás no topo, existe uma contrapartida celestial. E esse anjo específico foi designado como o principal oponente das trevas. Mas antes de revelar seu nome, preciso te contar sobre alguns encontros registrados nas Escrituras. Momentos em que esse anjo interveio na história humana de formas absolutamente impactantes. E garanto, alguns desses relatos vão te deixar de queixo caído. O primeiro encontro documentado acontece no Egito Antigo. Você se lembra da história do Êxodo? Quando Moisés estava libertando o povo hebreu da escravidão, 10 pragas devastaram o Egito, cada uma mais terrível que a anterior. Mas a 10ª praga foi diferente. Foi pessoal. Foi executada por esse anjo específico. Na noite da Páscoa original, enquanto os hebreus marcavam suas portas com sangue de cordeiro, esse anjo percorreu todo o Egito. Em uma única noite, ele executou o julgamento divino sobre todos os primogênitos egípcios. Imagine a cena. Silêncio absoluto nas ruas, famílias dormindo tranquilamente, sem saber que suas vidas mudariam para sempre naquela madrugada. E então, casa por casa, uma presença invisível, mas absolutamente real, atravessava as paredes.
O faraó, em seu palácio fortificado, cercado de guardas e magia egípcia, não pôde proteger seu próprio filho, porque contra esse anjo não existe proteção humana ou mágica que funcione. O texto bíblico em Êxodo 12 menciona que foi o próprio Senhor quem passou pelo Egito. Mas outras passagens e tradições judaicas deixam claro que Deus executou seu julgamento através desse anjo específico. Um anjo tão poderoso que representava a presença divina em si. Um anjo que podia ceifar a vida de milhares em questão de horas sem deixar marcas físicas, apenas o silêncio da morte. Mas espere, porque o próximo encontro é ainda mais impressionante e revela algo aterrorizante sobre o poder desse ser celestial. Avançamos agora para o tempo do rei Davi. Jerusalém estava estabelecida como capital de Israel e Davi, em um momento de orgulho, decidiu fazer um censo do povo. Pode parecer inofensivo, mas esse ato revelava uma confiança nos números militares ao invés da proteção divina. Deus ficou descontente e ofereceu a Davi 3 opções de punição. Davi escolheu cair nas mãos de Deus ao invés de nas mãos dos homens. E foi então que esse anjo foi enviado. O livro de 2 Samuel, capítulo 24, e 1 Crônicas, capítulo 21, descrevem o que aconteceu em seguida. O anjo começou a trazer uma praga devastadora sobre Israel. 70.000 homens morreram em apenas 3 dias. Não foi uma doença comum. Foi um julgamento sobrenatural executado por esse guerreiro celestial. Mas aqui está a parte que poucos percebem. Davi, em certo momento, teve uma visão. Ele viu o anjo parado entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Pense nisso, um rei guerreiro como Davi, que havia enfrentado leões, ursos, gigantes e exércitos inteiros, ficou absolutamente apavorado ao ver esse anjo. A descrição diz que a espada estava literalmente estendida sobre a cidade, pronta para destruí-la completamente. Foi somente quando Davi se arrependeu e construiu um altar naquele local exato que o anjo recebeu ordem de parar. E sabe qual local era esse? O Monte Moriá, exatamente onde posteriormente seria construído o Templo de Salomão. Essa não foi uma simples aparição angelical, foi uma demonstração de poder apocalíptico. Um único anjo dizimando populações inteiras, visível no mundo físico, portando uma arma espiritual capaz de destruir uma cidade inteira. E o mais impressionante, ele estava apenas esperando a ordem de Deus para continuar. Mas o encontro mais chocante desse anjo aconteceu anos depois, durante o reinado do rei Ezequias. E esse evento em particular mostra exatamente por que até mesmo os demônios temem esse mensageiro divino. Jerusalém estava sitiada. O Império Assírio, a superpotência militar da época, havia cercado a cidade com um exército de 185.000 soldados. O rei assírio Senaqueribe zombava de Deus, dizendo que nenhum deus de nenhuma nação havia conseguido impedi-lo. Ele enviou mensageiros para intimidar o povo, dizendo que nem mesmo o Deus de Israel poderia salvá-los. Ezequias orou desesperadamente no templo, e Deus respondeu através do profeta Isaías, prometendo que o rei assírio não entraria na cidade nem sequer atiraria uma única flecha. Naquela noite aconteceu algo que até hoje arqueólogos e historiadores tentam explicar racionalmente, mas que só pode ser compreendido no contexto sobrenatural. O anjo do Senhor foi enviado ao acampamento assírio. Não houve batalha, não houve confronto físico. O anjo simplesmente passou pelo acampamento, e quando amanheceu, 185.000 soldados estavam mortos. Deixe isso penetrar em sua mente. 185.000 guerreiros treinados, armados até os dentes, em uma única noite.
O historiador Heródoto, que não tinha razão para defender a narrativa bíblica, também registra esse evento, embora atribua a causa a uma praga de ratos. Mas o texto bíblico é claro: foi o anjo do Senhor. Um único ser celestial eliminou o exército mais poderoso do mundo conhecido. Senaqueribe fugiu humilhado de volta para Nínive, onde posteriormente foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo do seu Deus. A mensagem estava clara: não existe força militar, não existe poder humano, não existe sequer quantidade numérica que possa resistir quando Deus envia esse anjo específico para executar um julgamento. Mas quem é esse anjo? Qual é seu nome verdadeiro? E o que aconteceu a seguir é de arrepiar, porque ele tem um papel específico no Apocalipse que poucos conhecem. Nas escrituras hebraicas, esse anjo é frequentemente chamado de Malach Adonai, que significa simplesmente o anjo do Senhor. Mas essa não é uma designação comum para qualquer anjo mensageiro. Quando o termo aparece com artigo definido específico, refere-se a esse anjo em particular, aquele que carrega a autoridade divina de forma tão plena que em muitas passagens é difícil distinguir se é o anjo falando ou o próprio Deus. Algumas tradições judaicas identificam esse anjo como Miguel, o arcanjo. O nome Miguel significa quem é como Deus, uma pergunta retórica que afirma que ninguém é como Deus. Miguel aparece explicitamente em Daniel como o príncipe protetor de Israel. Ele é mencionado lutando contra o príncipe da Pérsia, que não é um governante humano, mas uma entidade demoníaca que influenciava aquele império. Miguel também aparece no livro de Judas, disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. E no Apocalipse, ele lidera a guerra celestial que expulsa definitivamente Satanás e seus demônios do céu. Mas outras tradições, especialmente em textos apócrifos e na literatura judaica antiga, identificam esse anjo guerreiro como sendo Uriel, cujo nome significa Deus é minha luz. Uriel é descrito como aquele que ilumina as trevas e executa os julgamentos divinos. No livro de Enoque, Uriel é quem mostra ao profeta as visões do julgamento final e explica os mistérios do céu e da terra. Há ainda quem argumente que esse anjo específico seja Gabriel, o mensageiro por excelência, aquele que traz notícias de magnitude cósmica. Gabriel apareceu a Daniel para explicar visões proféticas, a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista e a Maria para anunciar que ela seria a mãe do Messias. Mas Gabriel também tem funções guerreiras, mencionadas na literatura apocalíptica. A verdade intrigante é que as Escrituras mantêm propositalmente uma ambiguidade sobre a identidade exata desse anjo em muitas passagens. Por quê? Porque o foco não deve estar no anjo, mas naquele que o envia. O anjo é um instrumento do poder divino, não uma divindade em si. Ele age sob ordens diretas e executa a vontade de Deus com precisão absoluta. Mas independente do nome específico, o que sabemos com certeza é que existe um anjo, ou possivelmente uma classe específica de anjos guerreiros, designados para executar os julgamentos mais severos de Deus. E esses seres têm poder sobre a vida e a morte em uma escala que humanos não conseguem compreender plenamente. Agora, aqui está onde a coisa fica verdadeiramente assustadora para as forças demoníacas. Esse anjo não apenas executa julgamentos sobre humanos, ele tem autoridade específica sobre o reino das trevas. No livro de Apocalipse, vemos descrições de anjos executando julgamentos devastadores sobre a terra durante a grande tribulação. 7 anjos tocam 7 trombetas, desencadeando catástrofes progressivas.
outros 7 anjos derramam 7 taças da ira de Deus. Mas há um anjo em particular mencionado em Apocalipse 20 que recebe uma missão específica e aterrorizante para Satanás. Esse anjo desce do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Imagine a cena. Satanás, o príncipe das potestades do ar, aquele que se rebelou contra Deus e arrastou multidões para o inferno, sendo fisicamente capturado e acorrentado por um único anjo. Não foi uma luta épica, não foi um confronto de poderes similares, foi uma execução de ordem divina. O anjo simplesmente cumpriu sua missão porque tem autoridade para fazê-lo. Isso revela algo fundamental sobre a hierarquia espiritual. Satanás, apesar de todo o seu poder e influência, é imensamente inferior aos anjos que permaneceram fiéis a Deus. Ele é um anjo caído, um ser que perdeu sua glória e autoridade celestial. Enquanto isso, os anjos fiéis, especialmente aqueles de alto posto como Miguel, mantêm seu poder e autoridade originais. Satanás pode aterrorizar humanos, mas diante de um anjo do Senhor em missão divina, ele não tem chance alguma. Os demônios conhecem essa realidade. Por isso, em várias passagens do Novo Testamento, vemos demônios reconhecendo Jesus imediatamente e implorando para não serem atormentados antes do tempo. Eles sabem que existe um dia marcado para seu julgamento final. E sabem quem executará esse julgamento. Mas deixe-me te mostrar algo ainda mais profundo sobre esse anjo que vai conectar tudo que falamos até agora. Existe uma teoria teológica fascinante, debatida por séculos, sobre certas aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Alguns estudiosos propõem que várias dessas aparições eram, na verdade, teofanias, manifestações do próprio Cristo pré-encarnado, momentos em que a segunda pessoa da Trindade assumia forma angelical ou humana para interagir com pessoas específicas. Pense em Abraão recebendo 3 visitantes antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Um deles claramente representa o Senhor, enquanto os outros 2 são anjos que depois vão resgatar Ló. Ou Jacó lutando com um homem durante toda a noite, que depois se revela como Deus. Ou Josué encontrando o príncipe do exército do Senhor antes da Batalha de Jericó. Um ser que aceita a adoração, algo que anjos normais recusam. Se essa teoria estiver correta, então o anjo do Senhor mais poderoso seria o próprio Cristo em sua forma pré-encarnada. Isso explicaria por que esse anjo fala em primeira pessoa como se fosse Deus. Porque aceita a adoração em algumas passagens. Porque tem autoridade absoluta sobre vida e morte. Porque não seria apenas um anjo criado, mas o Criador em si, assumindo forma angelical temporariamente. Essa interpretação conecta o Antigo e o Novo Testamento de forma profunda. Jesus, antes de sua encarnação humana, já estava ativo na história humana, protegendo seu povo, executando julgamentos e preparando o caminho para sua missão redentora. E após sua ressurreição e ascensão, ele permanece ativo através de seus anjos, que executam sua vontade até o dia final. Mas não podemos afirmar isso categoricamente, porque as Escrituras mantêm essa tensão intencional. O que podemos afirmar é que existe um anjo, ou classe de anjos, com poder extraordinário para executar os planos de Deus. E esse poder inclui autoridade completa sobre Satanás e seus demônios. Agora, o que isso significa para nós hoje? Por que deveríamos nos importar com histórias de anjos guerreiros e batalhas espirituais antigas? A resposta é mais relevante do que você imagina. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual continua intensa. Paulo nos lembra em Efésios que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades,
dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Essas não são metáforas, são realidades espirituais que influenciam governos, culturas, famílias e indivíduos. Mas aqui está a boa notícia que muitos cristãos esquecem. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Hebreus nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso significa que existem anjos, possivelmente incluindo esses guerreiros poderosos, atribuídos para nos proteger e ajudar. O rei Eliseu entendeu isso perfeitamente. Quando seu servo ficou aterrorizado ao ver o exército sírio cercando a cidade, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do rapaz. E ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O profeta então declarou aquela verdade poderosa: os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Essa é a realidade do mundo espiritual. Para cada demônio que nos ataca, existem anjos mais poderosos do nosso lado. E no topo dessa hierarquia celestial está esse anjo, ou esses anjos, que até mesmo Satanás teme. Isso deve nos dar uma confiança tremenda, não uma confiança arrogante em nós mesmos, mas uma confiança humilde no poder de Deus, manifestado através de seus mensageiros celestiais. Mas essa proteção não é automática ou incondicional. Perceba que em todas as histórias que contei, os anjos agiam em resposta à fé, à oração, ao arrependimento ou ao chamado daqueles que serviam a Deus. Davi foi poupado quando se arrependeu e adorou. Ezequias foi salvo quando orou com fé genuína. O povo hebreu no Egito foi protegido quando obedeceu aplicando o sangue nas portas. Existe um princípio espiritual aqui. A proteção angelical opera plenamente quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando vivemos em pecado deliberado, quando nos rebelamos contra Deus, quando abraçamos práticas ocultas ou idolatria, estamos, na verdade, abrindo brechas para o inimigo e afastando a proteção divina. Os anjos não podem proteger quem escolhe voluntariamente se posicionar do lado oposto. Mas para aqueles que pertencem a Cristo, que buscam viver em santidade e obediência, a promessa é clara. O Salmo 91 declara que Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Pisaremos sobre leões e serpentes, calcaremos leões jovens e dragões. Repare nas imagens. Leões e serpentes são figuras bíblicas para representar poderes demoníacos. O próprio Satanás é descrito como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar, e também como a antiga serpente. A promessa não é que nunca enfrentaremos ataques espirituais, é que teremos poder através dos anjos de Deus para vencer esses ataques. Jesus mesmo prometeu aos seus discípulos que eles teriam autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causaria dano. Essa autoridade não vem de nós mesmos. Vem do nome de Jesus e é executada na prática por esses seres angelicais que nos foram designados. Então, da próxima vez que você se sentir sob ataque espiritual, lembre-se, você não está lutando sozinho. Existe um exército invisível ao seu redor. E no comando desse exército está um anjo tão poderoso que até mesmo o diabo treme ao ouvir seu nome. Um guerreiro celestial que já dizimou exércitos inteiros em uma noite, que executou julgamentos sobre nações, que tem poder sobre vida e morte, e que um dia acorrentará o próprio Satanás e o lançará no abismo. Esse anjo não está ao nosso serviço pessoal como uma espécie de gênio da lâmpada.
ele serve a Deus e executa a vontade divina. Mas se você pertence a Cristo, então você está sob a proteção daquele que comanda esse anjo. E isso deve transformar completamente como você vive sua vida cristã. Não com medo constante de demônios, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não com arrogância espiritual, porque sozinhos somos fracos, mas com uma confiança equilibrada, sabendo que servimos ao Deus Todo-Poderoso, cujos mensageiros celestiais são mais do que suficientes para nos proteger e nos guiar até o dia final. Agora deixe-me compartilhar algo que poucos percebem sobre como podemos fortalecer essa proteção angelical em nossas vidas. Não é através de rituais estranhos ou invocações. A Bíblia nunca nos instrui a orar para anjos ou invocar anjos. Isso seria idolatria. Os anjos servem a Deus, não a nós diretamente. Toda oração deve ser dirigida ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas existem princípios espirituais que, quando aplicados, parecem liberar uma atividade angelical maior em nossas vidas. O primeiro é a adoração. Quando você adora sinceramente a Deus, algo acontece no reino espiritual. Os anjos também adoram constantemente diante do trono. Quando nossa adoração se une à adoração celestial, criamos um ambiente espiritualmente poderoso. É por isso que Paulo e Silas, adorando na prisão à meia-noite, experimentaram uma intervenção sobrenatural tão dramática. O segundo princípio é a palavra de Deus. Jesus usou a palavra para resistir a Satanás no deserto. Quando declaramos as promessas das Escrituras com fé, estamos, na verdade, estabelecendo a vontade de Deus sobre situações, e os anjos são enviados para cumprir a palavra de Deus. O Salmo 103 diz: Bendizei ao Senhor vós, todos os seus anjos, poderosos em força, que executais as suas ordens e obedeceis à voz da sua palavra. O terceiro princípio é a oração persistente. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Ele não sabia, mas havia uma batalha espiritual acontecendo. Um anjo havia sido enviado desde o primeiro dia de sua oração, mas foi detido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca. Somente quando Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar, é que o anjo mensageiro conseguiu chegar até Daniel. Se Daniel tivesse desistido no 20º dia, teria perdido a resposta que estava a apenas 1 dia de distância. O quarto princípio é viver em santidade. O pecado não perdoado cria brechas espirituais. Paulo nos adverte a não dar lugar ao diabo. Quando vivemos em pecado deliberado, estamos literalmente abrindo espaço para a influência demoníaca em nossas vidas. Mas quando nos arrependemos genuinamente e buscamos viver em santidade, fechamos essas portas e fortalecemos nossa posição espiritual. O quinto princípio é a unidade do corpo de Cristo. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Há poder na concordância, há poder na comunhão genuína. As forças das trevas preferem cristãos isolados porque são mais fáceis de derrotar. Mas quando nos unimos em fé e propósito, o poder espiritual se multiplica exponencialmente. Aplicando esses princípios, você não está manipulando anjos ou tentando controlá-los. Você está simplesmente se posicionando espiritualmente de uma forma que permite que Deus opere plenamente em sua vida através de todos os meios que Ele estabeleceu, incluindo a ministração angelical. Mas tem mais uma coisa crucial que preciso compartilhar sobre esse anjo poderoso e seu papel no fim dos tempos. Porque ele não terminou seu trabalho. Na verdade, o maior desafio dele ainda está por vir. No livro de Apocalipse, capítulo 12, há uma descrição de uma guerra no céu.
Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhando. Mas eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem descreve um evento futuro, quando Satanás será definitivamente expulso do céu. Sim, ele ainda tem acesso ao céu atualmente. O livro de Jó mostra Satanás apresentando-se diante de Deus. Apocalipse o chama de acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Mas chegará um momento na cronologia profética em que essa permissão será revogada, e será Miguel, esse poderoso príncipe angelical, quem liderará a expulsão final. Quando isso acontecer, Satanás saberá que seu tempo é curto. Ele será lançado à terra com grande ira, e os últimos anos da história humana como conhecemos serão de tribulação sem precedentes. Mas aqui está o detalhe esperançoso. Satanás perderá essa batalha, completamente, definitivamente, porque ele está lutando contra um anjo que tem a autoridade de Deus, e nenhuma força criada pode prevalecer contra o Criador. Depois da grande tribulação, quando Cristo retornar em glória, esse mesmo anjo receberá outra missão. Ele descerá do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Prenderá Satanás por 1000 anos, durante o reino milenar de Cristo na terra. Imagine a cena. Satanás, que enganou nações inteiras, que construiu impérios de pecado e morte, que se proclamava o Deus deste século, sendo literalmente amarrado e trancado em uma prisão espiritual. Incapaz de interferir, incapaz de tentar, incapaz de destruir, por 1000 anos inteiros. E quando esses 1000 anos terminarem, ele será solto por um breve período, reunirá nações para uma última rebelião, e então será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Fim. Não há mais capítulos. Não há revival demoníaco, não há segunda chance. É o término absoluto do poder de Satanás sobre a criação. Durante todo esse processo escatológico, esse anjo poderoso desempenhará papéis fundamentais, seja como Miguel liderando exércitos celestiais, seja como o anjo específico que prende Satanás, ou seja, como parte das legiões angelicais que executarão os julgamentos durante a tribulação. Os anjos não são meros espectadores da história. Eles são participantes ativos, cumprindo os decretos divinos. Isso deveria nos encher de esperança. Não importa quão sombrio o mundo me pareça, não importa quão poderoso o mal se manifeste, não importa quantos governos sejam corrompidos, quantas pessoas sejam enganadas, quanta violência ou injustiça prevaleça, já existe um fim escrito, e esse fim inclui a derrota total e permanente de Satanás e todos os seus demônios. Para os cristãos, isso significa que nossa vitória já está garantida. Não porque somos fortes, ou espertos, ou merecemos, mas porque estamos do lado daquele que venceu, que está vencendo e que vencerá. Cristo já triunfou sobre o diabo na cruz, já o desarmou e o expôs publicamente ao desprezo. Agora estamos simplesmente caminhando através da história até o momento em que essa vitória se manifestará completamente em toda a sua plenitude. E nessa caminhada, temos esses guerreiros angelicais nos protegendo, nos guiando, lutando batalhas invisíveis em nosso favor. Não os vemos com nossos olhos físicos na maioria das vezes. Não sentimos sua presença de forma tangível constantemente. Mas eles estão lá, tão reais quanto você e eu. Talvez até mais reais, porque existem em um plano de realidade mais fundamental do que nosso mundo material temporário.
Então, qual deveria ser nossa resposta prática a tudo isso? Como essas verdades sobre anjos poderosos, batalhas espirituais e vitória garantida devem mudar como vivemos no dia a dia? Primeiro, viva com ousadia espiritual. Não a ousadia tola que desafia desnecessariamente o inimigo, mas a ousadia confiante que vem de saber quem luta ao seu lado. Quando Deus te chamar para algo, não recue por medo do que o inimigo pode fazer. Lembre-se de Eliseu, dizendo que os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Segundo, purifique sua vida. Se você sabe que está sendo protegido por anjos santos, isso deveria motivá-lo a viver em santidade. Não porque os anjos te julgam, mas por respeito à presença deles e principalmente à presença de Deus em sua vida. O autor de Hebreus nos lembra que nos aproximamos não apenas da assembleia dos primogênitos, mas também de miríades de anjos. Terceiro, ore com mais confiança. Suas orações importam. Elas movem a mão de Deus, que por sua vez comanda seus anjos. Quando você ora, coisas acontecem no mundo espiritual que você não pode ver imediatamente. Batalhas são travadas, demônios são repelidos, proteção é ativada, provisão é liberada, pessoas são tocadas. Nunca subestime o poder da oração sincera de um justo. Quarto, compartilhe sua fé com mais urgência. Há pessoas ao seu redor que estão sob ataque demoníaco constante e não sabem. Vivem em depressão, vício, confusão, desesperança. Elas não precisam apenas de terapia ou medicação, embora isso possa ajudar. Elas precisam do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quando alguém se entrega a Cristo, muda de reino, sai do domínio das trevas e entra no reino do Filho amado. E com essa mudança vem proteção angelical, autoridade espiritual e esperança genuína. Quinto, aguarde com expectativa o retorno de Cristo. Essa não deveria ser uma doutrina abstrata que você afirma, mas ignora na prática. Deveria ser a esperança viva que molda todas as suas decisões. Como você gasta seu dinheiro, seu tempo, seus talentos? Se você realmente acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento, que os eventos apocalípticos podem começar amanhã, que você pode estar face a face com Ele em breve, isso deve transformar suas prioridades completamente. E lembre-se sempre, o anjo que até o diabo teme não é seu inimigo. Ele não está ali para te assustar ou te julgar prematuramente. Ele está ali cumprindo a vontade de Deus. E se você está em Cristo, a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. A mesma autoridade que executou julgamentos sobre os inimigos de Deus também protege e defende os filhos de Deus. Um dia você verá esse anjo face a face. Pode ser quando Cristo retornar. Pode ser quando você partir deste mundo. Mas haverá um encontro. E que encontro será? Não haverá medo se você pertence a Cristo. Haverá apenas gratidão. Gratidão por todas as vezes que Ele interveio em sua vida sem que você soubesse. Por todas as vezes que repeliu ataques demoníacos. Por todas as vezes que executou a proteção divina sobre você e os que você ama. As Escrituras nos dizem que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Isso significa que eles se importam conosco, celebram nossas vitórias espirituais, trabalham em nosso favor. E um dia, quando tudo terminar, quando o último inimigo for derrotado e estivermos reunidos na Nova Jerusalém, estaremos lado a lado com esses guerreiros celestiais, adorando ao único que é digno. Aquele que criou tanto anjos quanto humanos. Aquele que redimiu a humanidade através do sacrifício de seu Filho. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora eu quero saber de você. Depois de descobrir toda essa verdade sobre o anjo que até o diabo teme,
o mensageiro divino que executa os julgamentos mais poderosos de Deus. Qual dos eventos que eu contei te impressionou mais? Foi a morte dos primogênitos no Egito? A destruição do exército assírio em uma única noite? A visão de Davi vendo o anjo com a espada estendida sobre Jerusalém? Ou a batalha futura no Apocalipse, quando Miguel expulsará Satanás definitivamente do céu? Deixe nos comentários qual desses momentos te deixou de queixo caído e por quê. Eu quero ler sua opinião. E se esse vídeo abriu seus olhos para realidades espirituais que você não conhecia, se te deu uma nova perspectiva sobre a batalha invisível que acontece constantemente ao nosso redor, então deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender essas verdades. Compartilhe com alguém que está passando por batalhas espirituais intensas. Essa mensagem pode ser exatamente o encorajamento que essa pessoa precisa hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Todo o segredo bíblico que desvendamos aqui tem o objetivo de fortalecer sua fé, aprofundar seu conhecimento das Escrituras e te preparar espiritualmente para os dias que estão por vir. Porque esses dias exigem cristãos que conhecem a verdade, que entendem a natureza da batalha espiritual e que vivem com confiança inabalável no poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Que você viva consciente da proteção angelical ao seu redor. Que você ande em santidade, sabendo que a presença de Deus habita em você. E que, quando o anjo que até o diabo teme aparecer para executar o julgamento final sobre as forças das trevas, você esteja firmemente posicionado do lado da vitória, celebrando o triunfo eterno do nosso Rei. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e permaneça forte na fé. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.